E tu criaste os céus e o espaço vazio. Disseste haja luz, e no mundo escuro tua luz nasceu. E estendeste os braços a corações vazios. Disseste haja luz, e no mundo escuro teu filho nasceu. Fizeste o mundo e vistes que era bom. Enviaste a Jesus, pois tu és bom. Fizeste o mundo e vistes que era bom. Enviaste a Jesus, pois tu és bom. Maravilhoso Criador, maravilhoso Salvador, sussurrar majestoso, humilde amor, força incomparável, coração de um pai, sussurrar majestoso, maravilhoso Deus. E nenhum olho viu a beleza da cruz, e nós somente ouvimos o sussurrar de quão grande tu és. E nenhum olho viu a beleza da cruz, e nós somente ouvimos o sussurrar de quão grande tu és. Fizeste o mundo e vistes que era bom. Enviaste a Jesus, pois tu és bom. Fizeste o mundo e vistes que era bom. Enviaste a Jesus, pois tu és bom. Maravilhoso Criador, maravilhoso Salvador, sussurrar majestoso, humilde amor, força incomparável, coração de um pai, sussurrar majestoso, maravilhoso Deus, maravilhoso Criador, maravilhoso Salvador, sussurrar majestoso, humilde amor, força incomparável, coração de um pai, sussurrar majestoso,
All right, welcome back to Calvary. Seja bem-vindo novamente a Calvary. And welcome back to our series in the Gospel of John. E seja bem-vindo novamente à nossa série do estudo de João. So we are in John chapter 20. Nós estamos em João capítulo 20. And we're looking at verses 1 through 10. Vamos olhar do versículo 1 até o 10. Okay? As always, I want to give you guys a reminder of where we've been. Então, eu vou dar um lembrete para você, uma lembrada de onde nós estivemos. And we're talking about Jesus as the Messiah. A gente está falando de Jesus como This Messias. is the purpose of the book. Esse é o propósito desse livro. Okay? Right now, we're at the Passover feast in Jerusalem. Então, agora nós estamos aqui nesse livro na Páscoa, em Jerusalém. We are post Last Supper. A gente já passou a última ceia. We are after Jesus' arrest Estamos também depois da prisão de Jesus and after Jesus' crucifixion. e depois da crucificação dele. Last week we saw Jesus being placed in a tomb that had never been used before that belonged to Joseph of Arimathea. A semana passada a gente viu que Jesus foi colocado num túmulo que nunca havia sido usado, que pertencia a José de Arimateia. And so now we're going to see a group of people going to the tomb and the tomb is empty. E agora a gente vai ver esse grupo de pessoas indo até o túmulo e o túmulo está vazio. And this is perhaps the most important thing that you will hear this whole year, perhaps. E talvez essa seja a coisa mais importante que você vai ouvir esse ano inteiro, talvez. Maybe most important thing in your life. Talvez a mais importante da sua vida. So we want to talk about this empty tomb Então a gente vai falar hoje sobre o túmulo vazio and about its significance. e o significado disso. Okay, so let's get into it. Então, vamos lá. Okay, let's look at verse 1. Vamos olhar o versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Okay, so here it says it's the first day of the week. Então aqui fala que era o primeiro dia da semana. First day of the week is Sunday, not Monday. O primeiro dia da semana é domingo, não segunda. Okay, and you have to remember how the Hebrew week works. Tem que lembrar como a semana hebraica funciona. Okay? Each day goes from sundown to sundown. Cada dia vai do pôr do sol até o próximo pôr do sol. Okay, what we usually think of, it kind of goes from like midnight to midnight. That's not how they thought. Normalmente a gente pensa que vai de meia-noite até a próxima meia-noite, mas Okay. não era assim. So anyway, she wakes up in the morning and it says that it's still dark out. Então fala aqui que ela levanta pela manhã e ainda estava escuro. Okay? So it's very, very early in the morning on Sunday. Então é bem cedinho de manhã no domingo. Now, what we see in Luke chapter 24, which talks about the same passage, O que a gente vê em Lucas 24, que fala também sobre essa passagem, it's not just Mary Magdalene. que não era só Maria Madalena. Okay? There was Mary, the mother of James. Tem Maria, a mãe de Tiago, There's Salome. Salom And then it says others too. e outras também. Okay? Now, this is interesting because some people will look at this and they'll say, okay, why is it that John says that Mary Magdalene went, but then Luke says that all these women went? Isn't that a contradiction? É interessante porque alguns vão falar, nenhum evangelho fala que só Maria Madalena estava lá. Em outro evangelho fala que tinham outras. Será que isso não está se contradizendo? No, it's not. Não, não está. Okay, what happens is when someone's telling a story, they tell certain details. Então o que acontece é que quando alguém está contando uma história, elas falam alguns detalhes. And then other people tell different details. E outras pessoas vão falar outros detalhes. Now, of course, some malicious people could use that and they can give only the details that make them look good and leave out the part that makes them look bad. Claro que alguém com malícia pode relatar alguns detalhes que vão fazer eles parecerem bem e daí deixar de fora outros. Okay? And that's a form of manipulation. Essa é uma forma de manipulação. Okay? We have to be very careful with that. A gente tem que ter cuidado com isso. But if we had two people that were going to the library, Mas se a gente tem duas pessoas que estão indo à biblioteca. okay? It says Tom went to the library. Então, o Tom foi na biblioteca. Lou went to the library. A Lu foi na biblioteca. Okay? And that was true, that both of us went to the library. Então, isso é verdade, que os dois foram na biblioteca. Okay? But Lou went with her friend. Mas a Lu foi com os amigos dela. Does that change the fact that Lou went to the library? Isso muda o fato de que ela foi na livraria, na biblioteca? No, it's still a fact that Lou went to the library. Não, ainda assim o fato é verdadeiro que ela foi na livraria, na biblioteca, They desculpa. just left out the fact that it was with a friend. Só deixou de lado o fato de que ela estava com os Whereas amigos. Tom went to the library by himself, and so that's a straight fact. Então, dizer que Tom foi para livraria na biblioteca
sozinho, isso é um fato direto. Okay, so this is what happens. People tell a different details of the story. Então, isso que acontece. Pessoas falam detalhes diferentes da mesma história. Okay, now, why did these women go to the tomb early on the first day of the week? Então, mas por que essas mulheres foram até o túmulo bem cedinho no primeiro dia da semana? Look with me in Luke chapter 24. Vamos olhar em Lucas 24, capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. So it says here that the women had prepared spices to put on the body of Jesus. Então aqui fala que as mulheres haviam preparado especiarias para ir levar até Jesus. Okay, this was normal to put on the bodies back in that time. Isso era normal que colocassem isso no corpo naquela época. And they wanted to make sure that Jesus had a proper burial. E elas queriam se certificar que Jesus tinha o sepultamento apropriado. Okay, and so that was very important to them. So they woke up early to go to the tomb to do this. Então foi bem importante para elas que elas saíssem bem cedinho para fazer isso. Okay, and then what it says at the end of this verse, it says that they saw that the stone had been taken away from the tomb. Então o que fala bem no final aqui do versículo 1, fala que elas viram que a pedra da entrada havia sido removida. Okay, now remember, this stone is gigantic. Então lembre que essa pedra era gigantesca. Okay, and it says here that they saw that it had been rolled away. E aqui fala que elas viram que havia sido removida. Okay, how was it rolled away? Então como que foi removida? Okay, well, let's look at the story in Matthew. Vamos dar uma olhada em Mateus. Okay, Matthew chapter 28, verse 2. Mateus 28, versículo 2. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Okay, so here it says that an angel from heaven descended and rolled the rock away. Aqui fala que um anjo que desceu do céu rolou a pedra da entrada, tirou. Okay, now again, that's a detail that John didn't include in his story. Então, novamente, esse é um detalhe que João não incluiu na história. Okay, why didn't he include that? Por que ele não incluiu isso? I don't know. Eu não sei. Okay, but he decided that wasn't necessary. Mas ele decidiu que isso não era necessário. Okay, so we have the women rising early in the morning going to the tomb. Então nós temos as mulheres acordando bem cedinho para ir até o túmulo. Okay, they get there and they find that the stone is rolled away. Então elas chegam lá e descobrem que a pedra foi rolada da porta. And it's an angel that came down and did this. E um anjo que desceu e havia feito isso. Okay, look at verse 2. Versículo 2. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Okay, so it says that Mary Magdalene runs back to tell Peter. Fala que Maria Madalena corre para falar isso para Pedro. Okay, now why did she run back to tell Peter? Por que ela saiu dali para falar isso para Pedro? Okay, let's look at another gospel. Vamos olhar em outro evangelho. Mark chapter 16, verse 7. Marcos 16, versículo 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Okay, so what happens here is the angel tells them to go back and tell the disciples. O que acontece aqui é que o anjo fala para elas voltarem e falar com os And it discípulos. says that she ran back and came to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved. E aqui fala que elas foram para falar com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. Okay, that is the disciple John. Esse era João. Okay, now John refers to himself as the apostle who Jesus loves in several different passages. João se refere a si mesmo como o discípulo que Jesus amava em algumas outras passagens também. We already saw this in chapter 13, we saw it in chapter 19. A gente já viu isso no capítulo 13 e 19. Okay? So, they come and they tell these guys. Então elas vêm e falam pros homens. Okay? Now, she doesn't understand what's going on. Então ela não entende o que está acontecendo. Because what she says to them is, they have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they had laid him. Porque ela chega para ele e fala: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Okay? So it's not like she has this incredible epiphany, this incredible awakening of faith. Não é que ela teve essa descoberta imensa
do nada, assim, and understands all of a sudden that, wow, Jesus rose from the dead. I've got to go tell everybody. e que de repente, do nada, ela descobre, Jesus ressuscitou dos mortos, eu preciso falar para todo mundo. No, she's confused. Não, ela estava confusa. An angel spoke to her and told her what had happened. E um anjo falou com ela e falou o que aconteceu. And she still doesn't believe. E ainda assim ela não acreditou. Okay, so we got to understand, people don't believe like that always. A gente precisa entender que as pessoas não começam a acreditar do nada, rapidinho, assim. Okay, so she's seen it, she's seen an angel, she's being told what happened, and she still doesn't believe. Então ela vê o anjo, ele fala pra ela o que aconteceu e ela ainda assim não acredita. Okay, so let's continue on. Look at verse 3. Então vamos continuar no versículo 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Okay, so it says that Peter and John ran to the tomb when they heard this. Então aqui fala que Pedro e João correram até o túmulo para ver isso. Okay, now, when we see this story in Luke, they don't tell us that John runs with Peter. Então, quando a gente vê essa história em Lucas, a gente não vê que João correu com Pedro. Okay, look at Luke chapter 24, verse 12. Vamos olhar Lucas 24, versículo 12. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Okay, so this is the same situation we saw in verse 1 with Mary Magdalene and the other women. Então, essa é a mesma situação que a gente viu com a Maria Madalena e a outra mulher. John, being an eyewitness, tells that he was there. Então, João, sendo uma testemunha ocular, ele fala que ele estava lá. But Luke, when he tells the story, he just talks about Peter. Mas Lucas, quando ele fala sobre a história, ele só fala sobre Pedro. Okay? It doesn't change the truth. Não muda a verdade, He just focuses in on Peter. ele só está focado em Pedro. Okay? But this is interesting. Mas isso é interessante. Look at verse 4. Vamos olhar o versículo 4. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Okay, is this really necessary? Isso é realmente I mean, necessário? really, is it really necessary to say that you won the race? Sério mesmo que é necessário que você vença a corrida? No, hey, we both ran there, but the other disciple got there before Peter. Nós dois corremos, mas assim, o outro discípulo chegou antes do que Pedro. Okay, this is very funny, Isso é bem but engraçado. there seems to be a little bit of a rivalry going on between John and Peter. Mas parece que tinha uma rivalidade acontecendo aqui entre João e Pedro. And like most guys, E como a maioria dos homens, guys like to tell when they won. os caras gostam de falar quando eles ganham. Hey, yeah, we raced. I totally won. A gente correu e eu ganhei. Okay, and so that's part of our male instinct in a sense. É parte do instinto masculino, de algum jeito. Okay, but it's funny because when we see the disciples in the Garden of Gethsemane, Mas é interessante porque quando a gente vê os discípulos no jardim do Getsemane, we see another connection to this. a gente vê uma outra conexão com isso. Look in John chapter 18, verse 10. Vamos olhar João 18:10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Okay, so this tells the story of Peter taking his sword out and hitting Malchus and cutting off his right ear. Aqui conta a história de Pedro tirando a espada e cortando a orelha do servo do sumo sacerdote que se chamava Malco. Okay, now this story is in all four Gospels. Então, essa história tá nos 4 evangelhos. Okay, Matthew and Mark don't mention who cuts off the ear of Malchus. Mateus e Marcos não falam quem cortou a orelha. Okay, Luke tells the same story, doesn't tell who cut off the ear, but says that Jesus put it back on. Lucas conta a mesma história, mas Lucas não fala quem foi, But says that he put the ear back on. mas fala que colocou a orelha novamente. John is the only gospel that tells that it was Peter. João é o único evangelho que fala quem era que foi Pedro. Okay, there's some sort of rivalry going on here between these guys. Então tinha uma rivalidade acontecendo aqui entre esses I don't know if caras. John was a joker.
Eu não sei se o João era brincalhão, If he was playing with Peter. se ele estava brincando com Pedro. I don't know if he was jealous. Não sei se ele estava com inveja. Doesn't seem to match up with the rest of the records of history, what we see. Não parece combinar com o resto das descrições que a gente vê. But something's going on between these two guys. Mas alguma coisa estava acontecendo entre esses dois. Okay, back in the passage, look at verse 5. Então vamos voltar à passagem, versículo 5. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Okay, so John gets there first. He doesn't want to go in the tomb. Então João chega primeiro, mas ele não quer entrar dentro do túmulo. There's supposed to be a dead body in there. Porque deveria ter ali um corpo morto. Okay? Jews have very strict rules about being around dead bodies. Os judeus tinham regras bem restritas sobre estar perto de corpos They mortos. don't hang out in graveyards. Eles não ficam ali parados perto de túmulos. Okay, this is not the way they do things. Não é assim que eles fazem. So he says he arrived first and then looked in, but didn't actually go in the tomb. Então fala que ele chegou primeiro, olhou, mas não entrou. And it says that he saw the linen cloths lying there, but he saw no body. E fala que ele viu os panos de linho por ali, mas não viu o corpo. Okay, now look at verse 6 and 7. Então vamos olhar o versículo 6 e 7. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Okay, so what happens is Peter arrives at the tomb. Então o que acontece é que Pedro chega até o túmulo. And remember, Peter being more of this really impetuous guy, real impulsive, he goes right into the tomb. Então lembre-se que Pedro, sendo bem impetuoso do jeito que ele era, ele chega e vai direto para dentro do túmulo. He's like, I don't care. Eu não me importo. Okay, and so he walks right in, and it says what he sees. He said he saw the linen cloths lying there just like John saw. E fala que ele chegou e ele viu os panos de linho assentados como João viu. Okay, then it says that he saw the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen cloths, but lying together in a place by itself. E daí fala que ele viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus ali colocadinho, separado do outro. Okay, so you have different pieces that Então, were lying there. eram pedaços separados que estavam deitadinhos ali. Okay, and one of the things that you see that it was folded. E uma das coisas que você vê é que estava dobrado. So this wasn't that someone ran in and just stole the body and ran out. Então não é como se alguém tivesse entrado correndo, tirou o corpo e saiu correndo. It wasn't that someone came in, ripped off all the cloths, took the body and ran out. Ou se alguém tivesse vindo, rasgado todo o pano e daí levou o corpo fora. They did this with precious time. Foi feito com um tempo precioso, com tempo. They stopped. They folded the pieces. Então foi parado, foi dobrado os pedaços. Separated the things so everything would be nice and organized. Separado para que tudo tivesse bem apresentado e separado, Okay, the organizado. person that did this was a man after my own heart. O homem que fez isso foi um homem segundo meu coração. Everything organized. Todo right? organizadinho. Okay? We'll talk about who it was in just a minute. A gente vai falar sobre quem foi. Okay, but this is something that was very normal. Mas fala aqui que era normal. Okay? In John chapter 11, verse 44, we see the story of Lazarus. Em João 11, 44, a gente vê a história de Lázaro. Okay? And then when Jesus calls Lazarus out of the tomb, this is what we see. Então, quando Jesus chama Lázaro para fora do túmulo, é isso que a gente vê. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Okay, so Lazarus comes out wrapped in these cloths. Então Lázaro vem enrolado nesses panos. Okay? But then what happens is there's a separate piece for his head, just like in the story of Jesus. Então o que acontece é que havia um pedaço separado do pano na cabeça dele, assim como havia no de Jesus. Okay, now, this is a totally separate subject. Esse é um assunto totalmente separado. Okay, but I want to talk about something that's interesting. It's called the Shroud of Turin. Mas eu quero falar sobre uma coisa interessante, que seria o Santo Sudário. Okay, the Shroud of Turin is a Roman Catholic artifact.
O Santo Sudário é um artefato da Igreja Católica Romana. Okay? And it's something that's held in great esteem. É algo que é guardado com uma grande estima. And what they said, I don't know if they still say that, but they said back in the day, O que eles falavam, eu não sei se ainda falam, mas falavam but isso. they said this was the burial cloth of Christ himself. Falavam que aquele era o pano que cobriu o corpo de Jesus. And it has an imprint of the whole body of Jesus on it. E tem as marcas do corpo inteiro de Jesus. Even a picture of his face. Até a marca do rosto dele. Okay, well, unfortunately for them, according to the Bible, this is a fake. E, infelizmente para eles, de acordo com a Bíblia, isso é falso. There is not one whole piece of cloth that sits over him. Não havia um pano inteiro ali que cobria o corpo. There were many cloths, plural, that wrapped his body. Haviam muitos panos que envolveram o corpo And then there was one separate one for his head. e um separado para a cabeça. Okay, so this is the thing. Like, people hold that like, oh no, it's the actual burial cloth of Jesus. Então as pessoas param e pensam, não, aquele era sim o pano que cobria o corpo de Jesus. Just read the Bible. Só leia a Bíblia. You read the Bible, it solves all these mysteries. Leia a Bíblia que todos esses mistérios serão It's resolvidos. impossible for that to be the actual burial cloth of Jesus. É impossível que isso seja o pano que cobriu o corpo de Because there Jesus. were many cloths that were on him, not just one giant one. Porque haviam muitos panos e não só um pano inteiro cobrindo todo. So, sorry, the Shroud of Turin is a fake. Desculpa então, mas o Santo Sudário é falso. Okay, back to the story. Verse Volta 8. para a história agora, versículo 8. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Okay, so John says again, then the other disciple who came to the tomb first. Então aqui fala que o outro discípulo que veio no túmulo primeiro, Okay, very important detail, right? detalhe bem importante, So né? important he wants to repeat it twice. Tão importante que ele quis repetir 2 vezes. Okay? I beat Peter in a foot race. Eu venci o Pedro na corrida. Okay? It says after he was there first and Peter went in, he finally entered into the tomb as well. Então ali fala que ele entrou e viu também o túmulo vazio e creu. Okay? And so the important thing here, it says that he saw and believed. Mas a coisa importante aqui é que ele viu e ele creu. And the word believe is very important. E a palavra creu é bem Because importante, this is the word pisteo. porque essa é a palavra pisteu. This talks about having faith. Fala sobre ter fé. Okay? It could mean to trust in something. Pode significar que confia em alguma And coisa. this is exactly what we're doing when we're talking about Jesus. E é isso exatamente que a gente está fazendo quando a gente fala sobre Jesus. Jesus says that we have to believe in him to have our sins forgiven. Jesus fala que nós temos que crer nele para ter os nossos pecados And perdoados. that means that we're going to trust in him. E isso significa que nós vamos confiar nele. Trust in what? No quê? We're trusting that his sacrifice up on the cross Confiar no sacrifício dele na cruz, is going to take away all of our sins. que isso vai tirar todos os nossos That pecados. he died in our place. Que ele morreu no nosso lugar. And that we can be forgiven by believing in him. E que a gente pode ser perdoado só por crer nele. Okay? Now, it's not just in his death, Não só na morte but dele, it's also in his resurrection. mas também na ressurreição And this is dele. exactly what John is seeing right now. E é isso exatamente que João está vendo agora. John is seeing that the body is not there. O João está vendo que o corpo não está lá. Okay? And he's saying, oh my gosh, look at here are the things they wrapped him in and he's not here. E ele está vendo, ó, meu Deus, aqui estão as coisas que enrolaram o corpo dele, mas o corpo dele não está aqui. Because what it says in verse 9 is so important. It shows us that they didn't understand everything that Jesus had taught them. Porque o que fala é tão importante, o que está no versículo 9 é tão importante que fala que eles não entenderam tudo que Jesus havia falado para eles. Look at verse 9. Vamos olhar o versículo 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. It says they didn't understand the scriptures. Fala que eles não entenderam eles não entendiam as Escrituras. It was there. It was written. Tava lá, tava escrito. Jesus told them he was going to die and rise again. Jesus falou para eles que ele iria morrer e ressuscitar, But it just didn't enter into their heads. mas não entrava na cabeça deles. Now all of a sudden John is seeing with his very eyes
eyes what happened. E daí agora de repente João tá ali vendo com os olhos dele o que aconteceu. Wait a minute, there's something going on here. Peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Jesus isn't dead anymore. Jesus não tá morto mais. Okay, and it says that he believed. E ali fala que ele creu. And this is what God is calling us to do as well. E é isso que Deus está nos chamando para fazer também. He's calling us to believe in his death and in his resurrection. Ele está nos chamando para crer na sua morte e ressurreição. Okay, now, is their faith here a perfect faith? A fé aqui é uma fé perfeita? No, of course not. Não, não é. And it's interesting because after this, Jesus is going to begin to appear to his disciples over a period of 40 days. É interessante porque depois disso, Jesus vai aparecer para os discípulos num período de 40 dias. And even with that, E até com isso, the Bible tells us that some of them had doubts. a Bíblia fala que alguns duvidaram. Okay, see, this is normal. For us as human beings to have doubts, it's normal. É normal para que nós, como seres humanos, que a gente tenha dúvida. Okay, and what we see is passage, Matthew 28, verse 17. E o que a gente vê em Mateus 28, 17 fala aqui: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Okay, there were some of the 11 apostles Al- that even as they're worshiping Jesus are doubting. Alguns dos 11 apóstolos, até aqueles que acreditaram em Jesus, duvidaram também. Adoraram Jesus, duvidaram também. Okay, so what is this telling us? O que isso está dizendo? Jesus told us that we need to have faith like a mustard seed. Jesus falou que a gente deve ter fé como um grãozinho de mostarda. And a mustard seed is so small. Um grão de mostarda é tão pequeno. I mean, it fits right between your fingers like a millimeter. Literalmente, ele fica aqui bem pequenininho, como se fosse nos seus dedos de 1 milímetro. And then you plant that. E aí você planta And then isso. what happens? E o que acontece? Hopefully it grows. A gente espera que cresça. Okay? That's how our faith works. É assim que a nossa fé funciona. You don't need to have the faith of a giant. Não precisa ter uma fé de gigante, You don't need to have a faith that changes the whole world right now. uma fé que mude o mundo inteiro agora. You just need to have that faith of a mustard seed to start. Você só precisa ter uma fé pequenininha, como grão de mostarda, como no começo. Now, like the mustard seed, we're going to plant your faith in the soil. Como o grão de mostarda, a gente vai plantar nossa fé num solo. The soil is our heart. O solo é o nosso And coração. hopefully, if you have the right soil, that plant will grow. E a gente espera que com o solo certo vai crescer essa planta. And that's the same thing with us. É a mesma coisa com a You gente plant it também. in, if you have good soil in your heart, you have a soft heart, Se você tem um bom solo no seu coração, um coração macio, then that faith will begin to grow. essa fé vai começar a And crescer. of course, you've got to feed it, you've got to water it, you've got to do all the things you need to do. Claro que você precisa alimentar, colocar água e fazer todas as coisas que você precisa, But to start, all you need is the faith the size of a grain of mustard. mas para começar você só precisa de um grãozinho de mostarda de fé. Okay? I don't think these guys here understand everything that's going on. Eu não acho que esses caras aqui, eles estavam entendendo tudo o que estava acontecendo. And even some of the disciples, after seeing Jesus and touching him physically after his resurrection, E até alguns desses caras que tinham visto Jesus tocado nele depois dele ressuscitar, they still had doubts. eles ainda assim tinham dúvida. Man, I think that's comforting. Eu acho que isso é confortante, Because sometimes we have doubts. porque às vezes nós temos dúvidas, Because our faith isn't perfect yet. porque a nossa fé não é perfeita We're in the ainda. process of growing. Nós estamos no processo de We're crescimento. studying the Word of God Estamos estudando a palavra de to Deus grow, para crescer, to learn more about God. para aprender mais sobre Okay? Deus. But it's a work in progress. Mas esse é um trabalho em processo. And so we all have to remember that. A gente tem que lembrar isso. We have to remember that about ourselves. A gente tem que lembrar isso sobre nós mesmos. I am a work in progress. I'm going to fail. Eu sou uma obra em progresso, eu vou falhar. And so we don't whip ourselves and destroy ourselves. Então a gente não fica se batendo e tentando se destruir por isso. Okay? But we also extend that grace to other people. Mas a gente também estende essa graça para outras And pessoas. that's probably harder for most of us. E isso provavelmente é mais difícil para a maioria de nós. That we would understand, no, they are a work in progress. They're still a sinner. Que a gente vai entender, não, mas o outro também é uma obra em processo, que é o pecador também. And that's really hard sometimes. Isso é bem difícil às vezes. Okay? But we have to remember we're all a work in progress. Mas a gente tem que lembrar que somos todos uma obra em We progresso should all be trying to grow in our faith.
que estamos tentando crescer na nossa fé. You know, if you're watching this and you say, well, I don't know if I've ever planted that seed. Se você está assistindo isso e pensa, eu não sei se eu já plantei essa semente da fé, Okay? Plant it right now. plante agora. Receive Jesus. Receba Jesus agora. Believe in Jesus that he died for your sins and that he rose again. Creia que Jesus morreu pelos seus pecados e ele ressuscitou. And you can be forgiven of everything you've ever done. E você pode ser perdoado de tudo que você já fez. And everything you will do. E tudo que você ainda vai fazer. That's amazing news, right? Essa é uma notícia ótima. And then we can start to grow as we study the word, as we pray, as we grow closer to God. E a gente começa a crescer conforme a gente vai estudando a Bíblia e chegar perto de Deus. And pray. E oração. Okay. So, in verse 9, what it says is they didn't quite understand what the scripture said. Então aqui no versículo 9 fala que eles ainda não tinham entendido o que a escritura dizia. Okay? That he must rise again from the dead. Que era necessário que ele ressuscitasse dos What does mortos. the Bible say about Jesus rising from the dead? O que a Bíblia fala sobre Jesus ressuscitar dos mortos? The most famous passage is Isaiah 53. A passagem mais famosa é Isaías 53. Look at just one part of it. Look at verses 8 through 10. Olha só um pedacinho do versículo 8 até o 10. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, com os ricos e com os ricos da sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. So this is a part that's very interesting because it talks very clearly about his death. Então essa parte aqui é bem interessante porque fala claro sobre a morte dele. In verse 8 it says he will be cut off from the land of the living. Aqui no versículo 8 fala que ele vai ser cortado da terra dos viventes, eliminado. Verse 9 talks about his grave. No versículo 9 fala sobre o túmulo dele. Verse 9 also talks about his death. No 9 também fala sobre a morte dele. But then verse 10 talks about how God will prolong his days. Mas aí no versículo 10 fala sobre como Deus vai prolongar os seus dias. How does this work? Como que isso How funciona? can someone be put to death but yet prolong his days? Como que alguém pode ser colocado para morrer e ainda assim ser prolongado os seus And dias? this is the thing that most of the Jews missed back in that day. E é isso que a maioria dos judeus perderam de vista, eles não enxergaram isso naquela They saw época. all the prophecies about the Messiah. Eles viram todas as profecias sobre o They Messias, see this ruler, this mighty, powerful conqueror. eles viam esse poderoso que conquistaria tudo. And then they see this passage and say, no, that can't be real. Daí eles veem essa passagem e falam, não, isso não tá batendo, não pode ser verdade. This must be talking about someone else. E isso aqui deve estar falando de outra But pessoa, this is talking about Jesus. mas isso está falando sobre Jesus. Very clearly talking about Jesus. Bem claro aqui falando sobre See, Jesus. God was saying he was going to take his life. Então você vê que Deus estava falando que iria ser tirado a vida dele. And what he says over and over again in this passage is that it was for our sins, for our transgressions. E fala várias vezes aqui nessa passagem que tudo isso era por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. But he says he would prolong his days, which means he's going to raise him. Mas fala aqui que ele iria prolongar os seus dias, que seria ressuscitar. Okay? In 1 Corinthians 15, 1 Coríntios 15 it talks about the importance of the resurrection. fala sobre a importância da ressurreição. Just to see one small passage, look at verses 17 through 19. Olha só um pedacinho aqui no capítulo 15, do 17 ao 19. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. So here it talks very clearly that if Christ did not rise from the dead, Aqui fala bem claro que se Jesus não ressuscitou da morte, your faith is futile.
a sua fé é inútil, ela é fútil. And you are still in your sins. E você ainda está nos seus What pecados. does that mean? O que isso It means significa? if Jesus didn't rise from the dead, there is no forgiveness of sins. Significa que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, não tem perdão de pecado. Okay? And he says those who have died, they're lost. E fala aqui que aqueles que já morreram estão perdidos. Man, that's heavy stuff, right? Isso é bem pesado, né? And then he finishes saying, if we only have hope for this life in Christ, E ele termina falando que se a nossa fé, esperança é só para essa vida, then we are the most pitiable people on the earth. que nós somos os homens mais dignos de compaixão do mundo. That's heavy. Isso é pesado. Right? The power of the resurrection is the essence of Christianity. O poder da ressurreição é a essência do cristianismo. If Jesus rose from the dead, Se Jesus ressuscitou dentre os then mortos, we must believe in him and follow him. então nós temos que crer nele e seguir ele. Okay? But if he didn't rise from the dead, forget it. Mas se ele não ressuscitou dentre os mortos, esquece. It's all a big lie. É tudo uma mentira. There's nothing for any of us in Jesus except for a couple of good teachings. Não tem nada em Jesus a não ser uns bons ensinamentos. Oh, love your neighbor. Ah, ame seus But irmãos. why? There's no reason why. Mas por quê? Não tem nenhuma razão It disso. all rests upon the resurrection. Tudo está baseado na ressurreição. This is why it's so significant that it says that John went in, saw, and believed. Por isso é tão importante que a gente vê que João foi, ele olhou e ele creu. Okay, now his mind is going to be open farther. Então a mente dele vai ser aberta Okay, and Jesus is going to help them. e Jesus vai ajudar But at eles. this point, he has at least that mustard seed of faith, Mas nesse ponto aqui, ele tem pelo menos aquela semente pequenininha de fé, which all of us can have as well. que todos nós também podemos ter. And that's really awesome, right? E isso é bem incrível, né? Jesus is offering forgiveness of sins to all of us Jesus oferece perdão de pecados para todos nós, based upon the resurrection of Jesus. baseado na ressurreição de Jesus. But we have to receive that gift. Mas nós temos que receber esse dom. We have to place our trust in him. A gente tem que receber esse presente e colocar nossa fé nele. Let me close with this illustration. Deixa eu fechar com essa ilustração. It's kind of like a chair, É como uma cadeira okay? Or we could talk about a stool. ou um banco aqui. Okay? Now, I can look at this stool and say, I think this will hold up my weight. Eu posso olhar para esse banco e pensar, eu acho que isso aqui vai segurar o meu peso. Okay? Yeah, definitely it would hold up my weight. Ah, definitivamente vai aguentar o meu peso. Okay? But I have to actually sit on it to say that I trust it. Mas eu preciso, na verdade, de verdade, sentar para dizer que eu confio nisso. And if I sit on it E se eu sento nisso and it holds my weight, e segura o meu peso, then I say, okay, I put my trust in this chair. e daí eu posso dizer, tudo bem, eu coloquei minha fé nisso, nesse banco. This is the same thing with Jesus. Essa é a mesma coisa sobre Jesus. People say, oh, yeah, I believe Jesus died for my sins. As pessoas falam, tá bom, acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. But they don't do anything about it. Mas eles não fazem nada com isso. You have to actually receive that forgiveness of sins. Você precisa, na verdade, receber esse perdão de You have pecados. to actually put your trust in Jesus. Você precisa colocar a sua confiança em And that means Jesus. that we confess that we are not good enough to believe in to be forgiven of our own. E isso significa que você confessa que você não tem... I'm sorry. You're not good enough. Que você confessa que você não é bom suficiente para ser perdoado. Okay? That you need someone else to forgive you, Que você precisa de outra pessoa que te perdoe, which is Jesus. que é Jesus. Okay? So tonight you guys can do that. Então hoje vocês podem fazer isso. Okay? Now, we're going to see more stories about Jesus appearing to his disciples A in the gente next vai couple weeks. A gente vai ver mais histórias sobre Jesus aparecendo para os discípulos nas próximas At semanas. this point in verse 10 it just says the disciples returned home. Nesse ponto aqui no versículo 10 fala que os discípulos voltaram para casa. Okay? But the point is very clear. Mas o ponto está bem claro. Jesus wasn't in that tomb. Jesus não estava naquele túmulo. He rose from the dead. Ele ressuscitou dos And there was this mortos. beautiful empty tomb there for them to witness with their own eyes. E tinha lá esse túmulo vazio que eles testemunharam, eles viram isso. And that gives us a lot to celebrate. E isso nos dá muito para celebrar. Let me pray for us. Vou orar por nós. Father, we thank you so much for this empty tomb. Deus, nós te agradecemos tanto por esse túmulo vazio. We thank you so much that you rose Jesus from the dead. Nós te agradecemos muito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os I pray that mortos. you would help every single person here that's watching this video. Eu peço que o Senhor ajude cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Whenever they watch it,
seja qualquer hora que eles assistam, that you would help them to believe in Jesus, que o Senhor ajude eles a crer em put their Jesus, trust in para Jesus, colocar a confiança deles em so that they Jesus, can have their sins forgiven. para que eles tenham o perdão dos Help them pecados. to understand the resurrected Lord, Jesus. Ajuda essas pessoas a entender o Senhor ressuscitado, que é Jesus. Father, thank you so much for this. Pai, a gente te agradece muito por isso. Please strengthen everyone who watches. Por favor, fortaleça cada um que está assistindo. In Jesus' name we Em pray. nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.